Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2024 do fundo REC-R11, fundo DECRI, tá? A gente vai ver aqui os principais assuntos, né, do relatório e as atualizações para a gente poder aí saber, né, o que está acontecendo dentro do fundo, tá? Você que é cotista ou que está estudando o fundo, né? Então, é importante você saber essas informações e acompanhar aqui todos os meses a gente posta o relatório do REC-R11, né? Faz uma leitura e uma pequena análise aí do acompanhamento do que a gestão está fazendo, beleza? E aí, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, então se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações para você ficar ligado com os vídeos que a gente posta no canal e deixa também o seu like, tá? E o relatório gerencial, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar e o link também do nosso grupo do Telegram, que é um grupo aberto, beleza? Vamos lá para o relatório gerencial então? Vamos lá ver aqui, né, o relatório gerencial do REC-R11, fundo DECRI, fundo que eu não tenho mais em carteira, tá? Me desfiz do fundo aí no mês de junho. E aqui ele fala aqui, né, a respeito de algumas características, né? Você que se não conhece o fundo é um fundo bilionário, tá? Fundo com mais de quase 2,5 bilhões de patrimônio líquido. A cota patrimonial está em 93,54 e a cota de mercado também está isso aí no mercado atualmente agora em agosto, R$ 85,30. Quem é a gestora dela é a REC Gestão de Recursos, paga aqui em torno de 1,20 de taxa de administração e gestão por ano, né, 1,20% sobre o PL, tá? Isso que já vem abatido nos resultados mensalmente, né, das despesas operacionais e não prevê taxa de performance, tá? Prazo de duração determinada, é para investidores em geral, tem mais de 26 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 100 e tem mais de 175 mil cotistas, tá? E a gente vai acompanhar aí, vai ver se a quantidade de cotas está reduzindo ou está aumentando. Vamos ver se tem essa informação aqui dentro do relatório. Bom, aqui a gente vê que no dia 14 agora o fundo vai pagar aí 85 centavos por cota, né, mais de 22,4 milhões de reais em dividendos, em rendimentos aí do fundo, né, relativos ao mês, ao caixa de julho, tá? Normalmente pega ali as competências de junho e também ali as taxas de maio, tá? Normalmente os CRIs têm essa D mais um e D mais 2. A cota que encerrou a 85,30, o que dá aí um dividend yield de quase 1%, tá? E isso tem sido a mecânica aí, principalmente dos fundos de CRI. A mecânica tem sido essa, se o resultado reduz, né, o mercado acaba precificando o fundo no mercado próximos a 1% de dividendo, né, de acordo com o que foi distribuído no mês anterior, tá? A gente tem visto isso em alguns fundos, essa característica, tá? E o fundo aí, então, R$ 85,30, 85 centavos de distribuição. E os fundos têm procurado manter a distribuição próximos a esse percentual de dividend yield mensal. Bom, aqui a gente vê que o dividend yield do fundo está em quase 12% ao ano, né? O que dá uma rentabilidade equivalente aí ao CDI de 142% do CDI líquido. O fundo então encerrou com 92% alocados, né? E são 99 operações. O fundo tem um portfólio de crise aí bem extenso, mas isso não significa que ele é tão diversificado assim, porque tem muitas repetições, tá? Muitos devedores iguais e o fundo investindo em vários CRIs do mesmo cedente, né? Ou do devedor daquele CRI. E são 4 fundos imobiliários que tem em carteira, a gente vai ver isso um pouquinho mais para baixo. E o fundo não tem previsão de nova captação de oferta através, né, da subscrição de novas cotas. E o fundo ainda está com um resultado acumulado aí ó, nos últimos 12 meses, né? Acumulado nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos foi de R$ 10 por cota. Essa foi a distribuição nos últimos 12 meses. E entre o início do fundo, que foi lá em dezembro de 2017, até julho de 2024, o fundo aí com quase 7 anos, né, de mercado, foi de 114% de distribuição com base na cota 100, tá? E o que corresponde aí versus o CDI no período que foi de 54,4, então um fundo mais que o dobro de rentabilização em relação ao CDI nesse mesmo período de quase 7 anos. Nas alocações,
A gente vê que o fundo fez algumas compras aí no mercado, também fez algumas vendas, né? Aqui a gente verifica o CRI Terracap, o fundo comprou aí mais de 20 milhões de reais, uma taxa de CDI mais 1,75. O fundo tem comprado alguns fundos ao CDI também para ter uma diversificação em relação a a sua carteira, né, que o indicador principal do fundo é o IPCA. Adquiriu aqui o VCA 3 também, significa que tem um VCA 2 e um também na carteira, né, naturalmente. 5 milhões de reais, IPCA mais 10,25 e também o CRI Rock Panambi, em torno de 1.500.000 reais, IPCA mais 10%, aqui as taxas bem altas aí, justificando que o fundo é um fundo high yield, né, um fundo que busca uma rentabilização maior. Teve algumas liquidações aqui, CRI Ilhas 1 e Ilhas 2, o CRI também Cash Me, teve aí a liquidação deles. E também o fundo realizou a venda do CRI MRV, mais de 13 milhões de reais. Mais para baixo, a gente vai verificar aqui alguns gráficos do portfólio, onde não houveram muitas modificações em relação ao patrimônio líquido, o fundo não faz aí subscrição já há algum tempo, né? As alocações também dos ativos também mantêm um percentual ali, o fundo acaba mantendo a carteira bem equilibrada em relação às compras e às vendas, né? Não reduz tanto substancialmente, por isso ele tem ainda 87% dos seus ativos alocados em CRI, que é o carro-chefe aí, né, o principal ativo do fundo. Tem também outros FIIs na carteira, tem um imóvel que foi uma garantia que ele recebeu de um CRI também, né, exercendo a garantia de um problema que teve num CRI. E ele ainda está com esse imóvel em carteira e tem 5% em ativos de liquidez, que é o caixa do fundo praticamente. Então o fundo tem ativos de quase 2,5 bilhões de reais. Aqui é o portfólio do fundo, como eu falei, é um portfólio com 99 CRIs em carteira, mas tem muitas repetições. A gente já vê já no início aqui, né? Mesmo Sedente, tem aqui Helbor vai tem o 4, o 0, 3, né? Tem o VCA 1 e 2, Helbor 5, Real. Então tem muitas repetições dentro do seu portfólio, que desses 99 deve ter ali umas 30 empresas diferentes. Isso, né, jogando para cima, né? Umas 30 empresas diferentes, a maioria são séries única e sênior, que tem garantia aí, preferência na distribuição dos pagamentos, do fluxo de pagamento do CRI, né? Por isso ele tem uma taxa, inclusive, um pouco menor, a taxa de juros acaba sendo uma taxa com risco menor do que a subordinada e a taxa mezanino, né? Então são 99 CRIs na carteira, deve ter aí no máximo 30 empresas diferentes, né? Em média deve ter mais ou menos isso aí. E mais para baixo, a gente vai verificar aqui algumas informações do portfólio. Então a gente tem aqui o Aracaju Shopping, o CRI, ali sem problemas, adimplente, tem um vencimento antecipado aqui do Ávida, mas o que eu vi aqui e deve ser um destaque do fundo, né? Essa inadimplência do CRI Olimpo, tá? Olimpo está inadimplente. E o que que acontece? São dois CRIs na carteira, é o Olimpo 1 e o Olimpo 2, e que somados dá quase 60 milhões de reais que o fundo tem alocado nesses dois CRIs, que dá em torno de 2,4% da carteira, tá? Ambos os FIIs não pagam, não estão pagando, então o fundo está fazendo ali né, as questões aí dos processos desse crédito, né, para poder exercer inclusive garantias, né, que tem aqui o aval, cessão fiduciária, alienação fiduciária das cotas dessa sociedade de propósito específico e também um fundo de reserva do CRI ou provavelmente dessa obra que está sendo financiada. Então, o fundo está com problema de inadimplência aí, isso não foi destacado da forma correta, né? Para mim tinha que ser mais claro isso aqui, não numa nota, praticamente nota de rodapé, porque tem uma relevância dentro do portfólio, tá? Se você ver o portfólio aqui em cima e procurar Olimpo 2 e Olimpo 1, ó, Olimpo 2 está aqui, ó. Olimpo 2, o fundo tem 26,8 milhões alocados, dá 1,1% do patrimônio do fundo, dos ativos do fundo, e o Olimpo 1 está aqui, ó. Olimpo, Cria Olimpo, tá? São empresas de loteamento, né? Pelo que estou vendo aqui, são loteamentos. Diz aqui que está adimplente, mas lá embaixo diz que está inadimplente. Então fica meio confuso também, né?
32,6 milhões, 1,3% da carteira. Então, a informação fica meio, né, meio cruzada, porque aqui diz que está adimplente, ambos diz aqui que estão adimplentes, mas lá para baixo fala que não estão pagando, né? Então fica meio confusa aí a informação. Para mim, são esses dois CRIs que estão lá em cima, que dá quase 60 milhões de reais, 2,4% da carteira inadimplente. Aqui é a característica de cada CRI da carteira, né? Parte qualitativa, não vou fazer a leitura disso aqui. E mais para baixo a gente tem ali algumas informações do portfólio, né? A indexação do fundo, principal, como eu falei, é o IPCA, que pega uma parte bem relevante aqui da carteira, quase 80%. Tem um pouquinho de CDI lá, ó, 16%. Tem ainda IGPM de 3% e outras taxas ali dentro do portfólio. E mais para baixo a gente vai ver a questão da liquidez, né? A liquidez do fundo e também o seu DRE gerencial. Antes da liquidez, vamos falar da DRE gerencial. O fundo teve aí receitas com CRIs maiores do que os meses anteriores, né? 25,6 milhões. A questão aqui da parte contábil, né? Marcação a mercado e ajuste para regime de caixa de 5,3 milhões. O fundo teve um resultado, então, lucro líquido pelo regime de competência, já é, subtraindo as despesas, né? 28,6 milhões. O lucro líquido de caixa, que é o que interessa para a distribuição, foi de 23,6 e o fundo distribuiu 22 milhões e 500 mil reais, que deu 85 centavos por cota. Fundo aí acumulando resultados, né, já por alguns períodos, né? Pelo que a gente vê aqui, ó, fundo acumulando aqui, acumulou aqui, mês de março também, mês de fevereiro, então o fundo fazendo distribuições do ano de 2024 sempre menores do que o seu lucro líquido de caixa, tá? Então o fundo fazendo distribuições aí dentro daquele, praticamente, né, obedecendo o limite dos 95% de distribuição, mas não distribuindo os 100% como ele estava fazendo aí, por exemplo, no ano de 2023, tá? E aqui a gente vê outros gráficos aqui de liquidez, né? Então a gente tem aqui a rentabilidade do fundo, está em média de 0,83% de distribuição média, tá? E no mês foi de 0,85%. O fundo já distribuiu em 2024 R$ 6,30 e dentro da rentabilidade, o fundo, ó, 114,7% de distribuição desde o início, dezembro de 2017, e as taxas que eles fazem aqui, as correlações, né? CDI nesse período foi de 64%, IMAB foi de 83,1% e o IFIX também foi o pior aqui, né? 51,4%. E dentro da liquidez no mercado secundário, o fundo teve uma variação de cotas aí entre 83 e 86 reais, né? E teve uma média diária aí de negociação no mercado secundário de quase 3 milhões de reais, mantendo a média do que ele tem feito aí no ano de 2024. Ok? Então é isso aí. Isso aqui são as informações aí atualizadas do fundo com uma inadimplência bem relevante, né, de 2,4%, e que no portfólio está como adimplente, né? Então, informações ali meio que incongruentes, né? Não tem ali sentido. Então, né, se aí a gestão do REC-R estiver vendo isso, né, eh, se corrige a gente aí se for o caso, tá? E no próximo relatório atualiza a gente melhor a relação a esses fundos, né, esses CRIs que estão dados como inadimplentes, só que dentro da relação do portfólio está adimplente e eles têm um percentual bem relevante ali de 2,4% da carteira, porque é um fundo de 2,5 bilhões de reais, o que dá aí 60 milhões de reais de CRIs inadimplentes. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixe suas sugestões de vídeo aqui nos comentários. A gente faz o possível para atender. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.